Quer dizer, vocês têm um conceito seguinte: nós temos que proteger a cultura indígena. Escuta, você protege a cultura do índio, mas não o índio. Essa cultura que você está falando é um objeto de museu que você gosta, você quer ter aquilo preservado para você estudar e você fazer sua tese universitária, né? Você brincar de Margaret Mead. E o índio, coitado, ele tem que ficar na merda, né? Para você poder brincar de antropólogo. No fundo, é um tipo de paternalismo. Claro, paternalismo. Quer dizer, eles querem manter o índio como um idiota útil, compreendeu? Ele está na menoridade, ele não tem responsabilidade civil, não tem nada. E a menina falou muito claro, falou, olha, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro como todos vocês, o que vocês têm que eu não tenho? Né? Também quando nós estivemos lá em Roraima, né? Todo mundo lá era índio, porra. Né? Tinha os índios que são oficialmente índios e tem os índios que vestiram a calça ali, entendeu? E estão lá trabalhando. Mas eu não vi um branco lá, era todo mundo índio, porra. Né? Então, o que os outros índios querem fazer? Eles também querem vestir a calça ali e trabalhar, porra. Não é uma coisa muito simples? Ela contou, essa menina contou que o avô dela se suicidou 4 dias antes de desespero. Ele passou a vida inteira tentando promover o índio para o índio poder trabalhar, não conseguiu. Se matou. Então, essa aí, vamos dizer, é a verdadeira vítima. Essa é a verdadeira vítima. Não a Greta, não essas palhaças. Não. Aliás, essa menina, que coisa, não? Negócio histérico. Coisa ridícula. Pelo amor de Deus. No Brasil não tinha tal da mídia independente, que Sim. Era um órgão do Jorge Soros, era uma mídia independente. Pelo amor de Deus. É o fim da picada. Né? Mas olha, você falou de mídia independente, lembrei do que aconteceu com o Karl Kraus. Ele metia o pau na imprensa, né, na época e tudo. Bom, aí tinha lá um jornal na época que tinha um nome parecido, a nova Imprensa Independente, era o nome do jornal. Bom, aí qual era a ordem? Não se fala do Kraus, assim como não se fala do Olavo de Carvalho. Exatamente. Bom, morre um escritor famosíssimo lá na Áustria, agora não me lembro o nome, porque era grande amigo do Kraus. E a família, então, convida o Kraus para fazer a oração fúnebre na hora do enterro. Então o Kraus faz um discurso maravilhoso e tudo. A nova mídia independente da época, sabe o que eles fizeram? Não anunciaram a morte do cara. Porque se eles falassem que o cara tinha morrido, tinha que falar do Kraus. Não, eles são assim mesmo. O pessoal é assim. E o nome do jornal era esse, era a Nova Imprensa Independente. Eles se dão muita importância, né? Quando o Milton Temer falou, o negócio do Olavo de Carvalho não se fala, se a gente não fala dele, ninguém vai comprar o livro dele. Foi o contrário, meu filho, né? O que vocês falam ou deixam de falar não tem a menor importância, vocês não são ninguém. Os jornais brasileiros hoje vendem menos do que na década de 50. Sim. Eu tenho mais leitor do que a Folha, mais leitor do que o Globo. Pô. Eu no meu Facebookinho, né, tenho mais leitor do que eles não são de nada. Não, você faz um vídeo de 15 minutos no YouTube, você tem lá 200, 300 mil. Exatamente, né? Pessoas vendo. Só quem tem mesmo audiência superior é o Felipe Feto. Né? Mas esse é só criança, ele assiste 30 milhões de crianças. Tá bom, né? E ele só falou mal de mim uma vez, e pouquinho. Não foi nada grave que ele falou. Agora, pensando nisso, quer dizer, como é que você vê o futuro da mídia, Olavo? Isso como é que eles vão ter? Porque isso pode querem continuar assim indefinidamente. Eles formaram uma outra geração para ser ainda pior do que eles. Eles podem fazer isso. Se ninguém fizer nada contra eles. Se não começar a processar os desgraçados quando eles mentem, vai ficar assim. Se nenhum jamais tiver que responder pelo que fez. Mas você acha que isso tem futuro como negócio? Porque assim, as novas mídias estão... Não precisa, se você pega, por exemplo, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo tem 1000 negócios. Sim. Ela não depende do jornal. Não depende mais do jornal. Claro, o jornal é financiado por esse negócio. Sem dúvida, sem dúvida. O Globo é a mesmíssima coisa. Então pode continuar assim, dando prejuízo o resto da vida. Para eles não é problema nenhum. Porque a verdade é que ninguém mais lê jornal. Né? Mas o fato é o seguinte, veja, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todas essas publicações brasileiras, você não atinge 1% da população. Então o pessoal pergunta, mas como é que eles têm poder? É simples, eles alcançam só a elite, eles são os órgãos da elite. Os formadores, chamados formadores de opinião. Então eles criam a unidade de pensamento da elite e a interproteção da elite. Por exemplo, o pessoal do STF protege o PT, PT protege o STF, eles protegem
o nhonho protege o Davi ao conhonho e assim por diante. Eles se protegem uns aos outros. Quer dizer, não é mídia de massas. Não tem mídia de massa. Sim. No Brasil só tem mídia da elite. Sim. De massa sou eu. Claro. É por isso que os caras saíram na rua com o cartaz, o Olavo tem razão. Então, o Olavo alcança as massas. Né? Eles não alcançam. Se você pega aí o Daniel Lopes, né? O Lilo, né? Um monte de gente está fazendo Sim. programa na internet, a gente alcança as massas. Né? Outro dia apareceu lá os meninos, né? Quatro molequinhos assim na rua. Sim, com a cara. Essa semana aqui. Com o cartaz do Olavo de Carvalho aqui. Sim. A gente alcança a massa. Porque a gente está falando a verdade que a massa vive. Eu estou descrevendo a vida deles, a realidade da vida deles. Eu estou cumprindo a função do escritor. O que é? Dar voz a quem não tem. Eu vou lá dar voz para a família Frias, que já tem voz. Vou dar voz para a família Marinho, que já está com megafone na mão. Não, tem que dar voz para quem não tem. Essa é a nossa função. E o povo entende que eu estou falando a linguagem deles e estou falando a realidade da vida deles. Agora, se ele lê a Folha, ele não sabe de que planeta que a Folha está falando. Aliás, é uma das coisas que você sempre bateu, né? Essa coisa da gente ser absolutamente autêntico. Sim, isso é a coisa mais importante da vida. Mas para você ser autêntico, a primeira coisa que você tem que entender é que você morre. Exato. Então você estar consciente da sua morte. Agora, se você nunca pensa na morte, você vive como se fosse imortal, você já está no mundo da fantasia. Sim. Todo dia você tem que lembrar que você vai morrer. Todo dia. Você vai morrer, os seus entes queridos vão morrer. E aí eu lembro aquele negócio do Santo Tomás de Aquino. O que é o amor? Amor é o desejo de eternidade do ser amado. Todo dia eu penso isso. Eu quero encontrar a Roxane na eternidade, quero encontrar a Leila na eternidade, encontrar meus amigos na eternidade, e eu rezo para isso. Porque eu sei que eu vou morrer, eles também vão morrer. Então, quando você tem consciência da morte, você tem a consciência da verdadeira medida da sua vida. Sim. Sem isso, você não tem. Agora, a morte é um negócio que está totalmente. O que sabe o Endométrio Magnolia sobre a morte? Nada. Nunca pensou nisso. Sim. Ele não tem a noção, vamos dizer, da eternidade. Né? Você está falando isso? Nunca mostrei isso para ninguém. Está aqui no meu celular. Eu guardo isso daqui para ler todos os dias. Olha só, um pequeno detalhe, morirás. Morirás. Eu leio todo dia. É isso, todo dia. Um pequeno detalhe, você vai morrer. Então, se você não concebe uma vida após a morte, pior ainda, é que você tem que pensar na morte mais ainda. Né? E se você acredita na vida após a morte, meu filho, como é que vai ser essa vida? Ela pode ser muito pior do que essa aqui que você está imaginando. Mas, então o pessoal acha que assim, a ideia da vida após a morte é só um consolo. Fala, é isso, consolo? Você nunca pensou nisso. Lê o livro do Monsenhor. Seguir. Como é que chama aquele? Monsenhor de Seguir. Sobre o inferno. Sim. Lê aquilo e você vai ficar com o cu na mão. Exato. Saber o que é o inferno, saber como pode ser um horror inimaginável. Né? Que um campo de concentração do nazismo seria um parque de diversões comparado com aquilo. Sem dúvida. Né? Então, nessas coisas a gente tem que pensar. É só a visão que você tem da imensidão do mal e do sofrimento é que torna você bom. Mesmo assim, bom com limites, porque eu tenho a prece que eu inventei. Diz, Senhor, eu não sei o que é ser bom, mas o Senhor sabe. Então faça com que eu seja bom se eu perceber. Porque se eu perceber, eu vou querer dar palpite e vou melar tudo. Então, até ser bom é difícil. A gente não sabe nem o que é isso. Então, Deus que tem que nos indicar o que é para fazer a cada momento, senão a gente só faz besteira. Né? Então, a gente tem que viver baseado nisso, no verdadeiro. Sabe por que a pessoa está vendo aqui, lendo o seu livro, e pensa, por que tem tanto cara superficial, verboso, bocó, vaidoso, boboca? Por quê? Eles não têm amor ao próximo. É verdade. Hã? Eles têm amor a si mesmo. Amor a si mesmo, não querem aparecer, querem fazer a carreira. Você não está escrevendo o seu livro para ajudar ninguém. Né? Está escrevendo só para você mostrar que você é gostoso. Isso aí cria uma subliteratura horrorosa, exatamente, que no momento pode impressionar. Faz sucesso. Estava lendo aquele negócio do Paulo Setúbal, capítulo do Paulo Setúbal. Meu Deus, que coisa horrorosa.
O homem vendia, cada livro dele, vendia imediatamente 20 mil exemplares na hora. É uma coisa impressionante. Era o escritor, ele era o Paulo Coelho da época. Né? Hoje você vai, ele não aguenta, mas ele está falando do nada. Isso aqui é absoluto nada, só palavras, só verbosidade. É intragável. Intragável. Né? E assim muitos outros, João do Rio, o pessoal, né? Falando do João do Rio, por quê? Porque ele era gay. Falei, mas ser gay torna ele um grande escritor? De jeito nenhum. Né? Meu Deus do céu! E a gente encontra muito isso, né? A nossa literatura está recheada. Você tem aqui, Tennessee Williams era gay também, mas ele não era só gay. Claro. Ele tinha substância, ele tinha experiência humana. Claro. Esses caras não, né? Só pensa em gaysice, pô. Aí não dá. Né? É que nem a gente brincava, né? O Pedro Sete Campos. Um dia eu vou escrever um livro assim, Mulheres que Comi. Ele não escreveu, felizmente. Ainda bem. E eu queria escrever um outro que era assim, Ascensão e Queda do Pênis. Mas está vendo? Isso é autenticidade, entendeu? E isso horroriza as pessoas. Claro que horroriza, claro. Isso horroriza. Eles são tudo gente importante, tudo empolgado. Isso deixa as pessoas alucinadas. A sinceridade destrói o mundo, destrói. Né? E a pessoa chamar essas pessoas de excelência, agora não é obrigado mais chamar de excelência. Pelo amor de Deus. Que coisa mais ridícula, pô. Eu falando com o nhonho, falando, sua excelência, sua nhonhência. Né? Pode ser, né?